Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma lição da carta de Paulo aos Efésios. Na lição passada, estudamos a prática do propósito de Deus na vida moral. Naquela ocasião, estudamos Efésios capítulo 5, verso 1 a 20. Paulo estava falando sobre imitar a Deus. E para imitar a Deus, é preciso andar em amor. E isso requer uma atitude de entrega sacrificial. É necessário pureza nas relações. É necessário pureza no falar. Para imitar a Deus, é preciso andar na luz. E para andar na luz, devemos permitir que o Espírito produza em nós o fruto da luz, a bondade, a justiça e a verdade. Além disso, com relação às obras infrutíferas das trevas, não devemos ser participantes, ou seja, não devemos tomar parte. Não devemos ser cúmplices, ou seja, não devemos apoiar ou colaborar com estas obras. E também devemos reprovar as obras infrutíferas das trevas. Para imitar a Deus, é preciso andar em sabedoria, e isso requer remir o tempo, compreender a vontade do Senhor. Para imitar a Deus, é preciso andar no Espírito. E isso requer comunhão com a palavra, uma adoração sincera, uma gratidão incondicional e constante, e a sujeição mútua. Portanto, para imitar a Deus, temos que andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria e andar no Espírito Santo. Na lição de hoje, estaremos estudando a prática do propósito de Deus pela igreja na vida social. Veremos do capítulo 5, verso 22, ao capítulo 6, verso 9. E esta lição nos faz levantar alguns questionamentos. Sujeição e submissão estão ultrapassados? Quais os deveres das mulheres e dos maridos? Quais os deveres dos filhos e dos pais? Quais os deveres dos servos e dos senhores? Como a autoridade deve ser compreendida e exercida? É importante nos lembrarmos do contexto em que Paulo irá falar sobre sujeição. Paulo estava falando sobre imitarmos a Deus. E uma das formas de imitarmos a Deus é andar no Espírito, falando entre vós com salmos, a comunhão com a palavra, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, a adoração sincera, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a gratidão incondicional e constante. E agora, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a sujeição mútua. Paulo irá desenvolver este conceito de sujeição nos relacionamentos, inicialmente falando sobre o princípio da sujeição. Depois, a sujeição no relacionamento entre mulheres e maridos. A sujeição nos relacionamentos entre filhos e pais.
e a sujeição nos relacionamentos entre servos e senhores. No capítulo 5, verso 21 de Efésios, lemos: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Precisamos compreender o significado bíblico de sujeição. Não é o significado que o mundo dá. Para o mundo, a sujeição ocorre do menor para o maior, do mais fraco para o mais forte, do mais pobre para o mais rico, do que sabe mais para o que sabe menos. Esta não é a sujeição que a Bíblia nos ensina. O significado bíblico de sujeição, Paulo vai desenvolver nesta lição. O que não é sujeição? Sujeição não é anulação, humilhação, inferiorização, desvalorização, obediência unilateral, obediência incondicional. A sujeição é respeito, submissão, obediência, valorização, consideração, subordinação. Precisamos olhar com atenção o que Paulo está dizendo neste versículo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Existem dois princípios aqui. O princípio da mutualidade, sujeitando-vos uns aos outros. E o princípio da causalidade, sujeitando-vos no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros é algo completamente revolucionário e estranho a este mundo. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, Paulo vai dizer: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. O segundo princípio que Paulo nos ensina neste versículo é o princípio da causalidade, sujeitando-vos no temor de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, 14 e 17, lemos: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Portanto, devemos nos sujeitar não por temor aos homens, mas por temor a Cristo. Portanto, a sujeição bíblica é diferente. Existem dois princípios nesta sujeição. O princípio da mutualidade, sujeitando-vos uns aos outros. E o princípio da causalidade, sujeitando-vos no temor de Cristo. Paulo agora irá desenvolver o princípio da sujeição no relacionamento entre maridos e mulheres, filhos e pais, servos e senhores. Para isso, nós iremos contar com a participação da família Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigado, professor. Nessa lição, nós estaremos estudando a sujeição entre as esposas e os seus maridos. E nós iniciamos esse estudo lendo o versículo 22 de Efésios 5, quando Paulo fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Paulo está reproduzindo a cultura da sua época, professor? Quando nós comentamos sobre a submissão da mulher, em particular nos tempos atuais, não soa bem aos ouvidos de uma sociedade pós-moderna.
Numa leitura desatenta ao que o Paulo está dizendo, faz parecer que Paulo ele é talvez machista e ele está desvalorizando a mulher. Mas, na verdade, Paulo apresenta conceitos divinos sobre a dignificação da família e da mulher. São conceitos revolucionários, completamente contrários à cultura de sua época. Para nós entendermos melhor essa questão, nós temos que lembrar como era a situação da mulher naquele tempo, naquela sociedade. A mulher daquela época era inferior sobre todos os aspectos. A mulher, durante a vida inteira, ela se submetia à autoridade de um homem. Quando ela era solteira, ela dependia do seu pai. Quando ela estava casada, dependia do seu marido. E quando ela ficava viúva, ela ficava na dependência de um filho ou de um tutor designado em testamento pelo seu marido. Também a mulher na sociedade judaica continuava com restrições. A mulher permanecia geralmente dentro de casa. Ela raramente aparecia em público, exceto em situações de festividades. Mesmo no templo, ela ficava distante dos homens. Elas não comiam junto com os homens, elas ficavam em pé enquanto os homens comiam. A palavra de uma mulher raramente era aceita em um tribunal e a mulher não era considerada responsável. O que ela dizia tinha que ser ratificado pelo seu marido. Caso contrário, não seria aceito. Além disso, a mulher na sociedade judaica não recebia herança, nem do pai, nem do marido. Ela devia total fidelidade ao marido e não podia exigir o mesmo da parte dele. O marido ele podia repudiar a mulher, mas a mulher não podia pedir o divórcio. O adultério da mulher exigia mais severa punição. E havia um ditado rabino que afirmava que todo homem deveria agradecer diariamente por não ter nascido mulher, nem pagão, nem operário. Isso revela a situação de inferiorização que a mulher sofria mesmo na sociedade judaica. E na sociedade greco-romana não era diferente. A cultura romana e helênica estava degenerada. A infidelidade era generalizada. O divórcio era uma prática comum. E a prostituição estava essencialmente ligada à religião. Portanto, Paulo não está reproduzindo a cultura de sua época, porque a cultura da época de Paulo refletia, na verdade, uma sociedade longe de Deus. Mesmo a sociedade judaica não representa um modelo de ideal que Deus tem para a família. Por isso, Paulo vai trazer conceitos revolucionários a respeito do relacionamento dentro da comunidade familiar. Mesmo hoje, com tantas situações novas e tantos avanços que a mulher obteve em termos de direitos, nós também continuamos vivendo com problemas. Hoje, se prega a autossuficiência da mulher, o empoderamento feminino e a liberação sexual. Mas isso tem trazido, na verdade, para a mulher um peso de culpa, o cansaço, a frustração, a depressão, a insatisfação e mesmo continua sofrendo a exploração. De tal forma que nem a sociedade da época de Paulo e nem a nossa sociedade atual, distante de Deus, representa o modelo de Deus para a família. Mas, professor, a submissão dita por Paulo não se limitaria apenas à sua época? Se nós analisarmos o texto que Paulo está dizendo e verificando se isso está limitado apenas a Paulo ou aos outros, nós vamos ver que outros textos bíblicos vão confirmar aquilo que Paulo está falando. Por exemplo, Paulo está escrevendo essas lições para a igreja de Éfeso.
Poderíamos pensar, será que existe um problema local na igreja de Éfeso que fez com que Paulo falasse sobre a necessidade da submissão da mulher? Mas Colossenses 3,18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Além disso, em Tito, capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo escrevendo orientações para Tito a respeito da igreja em Creta, disse: a fim de instruírem as mulheres idosas, instruírem as jovens recém-casadas, e a amarem ao seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esses textos mostram que não era um problema local da igreja de Éfeso, porque outras igrejas também estavam sendo orientadas por Paulo a respeito disso. Sim. Além disso, poderíamos pensar, será que é uma limitação de Paulo? Ou seja, o próprio Paulo é quem tem essa concepção? E nós vamos ver que não. Porque, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, Pedro escrevendo às igrejas do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, vai dizer: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, com esse texto, nós observamos que não está restrito a Paulo essa teologia. O próprio Pedro também vai escrever a respeito. E se nós ampliarmos esse conceito, nós vamos ver que está em todas as Escrituras. Então, não é uma teologia apenas de Paulo ou de Pedro, mas uma teologia bíblica, porque em Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, desde o princípio, Deus já estabelece papéis diferentes para homens e mulheres. E aqui, Deus estabelece um papel para a mulher de auxiliar. E auxiliar significa apoiar, ajudar, acudir, assistir, facilitar, amparar, socorrer, contribuir, sustentar e assessorar. Então, vemos que é uma teologia bíblica e não apenas algo restrito a uma época ou a um dos apóstolos. Mas então, professor, como entender o significado de submissão? Essa é uma pergunta muito importante, porque a nossa sociedade tem um conceito de submissão que é diferente do conceito bíblico de submissão. Efésios, capítulo 5, verso 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A ideia aqui de submissão é o ato de estar abaixo de uma missão principal, que nós vimos lá em Gênesis, de auxiliadora. Não é a submissão com sentido de rebaixamento, mas de suporte à missão principal. Agora, observe o que esse texto está dizendo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Não está afirmando que a mulher deve ser submissa aos homens, apenas ao seu próprio marido. Outro aspecto interessante é que ela diz que, o texto diz, as mulheres sejam submissas como ao Senhor. E o que isso significa? A nossa submissão a Cristo e a Deus é uma submissão consciente e voluntária, e não uma submissão oprimida, abaixo de uma tirania, mas voluntária e consciente, como nós, seguidores
de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 5, verso 23, Paulo prossegue dizendo: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. É interessante que Paulo apresenta uma hierarquia de papéis que não está limitado a marido e mulher. Veja que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quando nós pensamos em submissão e ser o cabeça, muitas vezes se pensa em algo opressor, mas veja que Deus é o cabeça de Cristo. Já começa pelo exemplo que Cristo nos dá de submissão à liderança de Deus. Assim, o homem também deve estar submisso à liderança de Cristo. E a mulher, à liderança do seu marido. E aqui a liderança significa você reconhecer o papel que ele deve exercer, que foi atribuído por Deus. Portanto, há um conceito diferente de submissão. No capítulo 5, verso 24, Paulo prossegue dizendo: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como que a igreja está sujeita a Cristo? Está sujeita a Cristo por ter sido atraída pelo seu amor. A igreja está sujeita a Cristo voluntariamente, conscientemente, à liderança de Cristo. E Paulo diz que assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E pode despertar aí uma curiosidade. Ser submissa em tudo. Qual o limite dessa submissão? É interessante notar que Paulo não está dizendo aqui uma submissão cega, uma submissão incondicional, uma submissão absoluta. Eu creio que aqui, quando Paulo diz que a mulher deve ser submissa em tudo ao marido, tem a ver com a submissão que não é aquela submissão de conveniência, apenas quando é conveniente para a mulher ela ser submissa ao marido. Porque nós aprendemos com Cristo que nós temos que ir além, nós temos que caminhar a outra milha. Se nós amarmos tão somente quem nos ama, o que estamos fazendo demais? Se nós saudarmos só aqueles que nos saúdam, o que vamos ganhar com isso? Jesus nos ensina que nós devemos ir além disso. A nossa justiça precisa exceder a justiça dos pagãos. E, além disso, quando a mulher é submissa ao marido, em tudo, além da simples conveniência, ela entrou no campo da bem-aventurança, quando você faz algo para agradar a Deus, não ao marido. Aí somos bem-aventurados. É aí que nós ganhamos. Então, eu creio que quando Paulo se refere neste versículo das mulheres serem submissas em tudo ao marido, está dizendo ao apoio que a mulher deve prestar ao papel do marido, mesmo quando, em princípio, parece não agradar. É assim que nós, inclusive, devemos ser gratos a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. E tem coisas que nos acontecem que são boas e outras que não nos parecem ser tão boas, mas a Bíblia nos chama a sermos gratos por tudo que nos acontece. Então somos convidados a ir além da simples obrigação. Mas até aqui, professor, para os maridos está ótimo, né? Esposa submissa,
Mas, com certeza, a palavra de Deus também vai nos dizer quais são os deveres do marido no casamento. Olha, e não são poucos os deveres do marido. Se nós observarmos o que Paulo vai falar, Paulo desenvolveu 3 versículos para falar de ensinamentos para as mulheres, mas vai empregar 7 versículos para falar de deveres dos homens. Então, 70% das orientações de Paulo ao casal são direcionadas ao marido. E ele começa dizendo em Efésios 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Mas como seria, então, professor, esse amar? Né? Como poderíamos explicar melhor essa questão do amar a esposa? Esse é um outro conceito importante, porque para o mundo, o amor é diferente daquele que Deus nos ensina nas Escrituras. O amor sacrificial. O mundo é o amor-paixão, mas a Bíblia nos ensina um outro tipo de amor. Se você observar em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, você vai ver 8 coisas que o amor não faz. Primeiro, o amor não arde em ciúmes e nem em inveja. Segundo, o amor, ele não se ufana, ou seja, ele não se envaidece. Terceiro, o amor não se ensoberbece. Ele não é orgulhoso, ele não é presunçoso, ele não é arrogante. Em quarto, o amor não se conduz de forma inconveniente. Ele não age de forma indecente ou grosseira. Depois, em quinto, o amor não procura os seus próprios interesses. Ele não é egoísta, ele não exige a satisfação da sua própria vontade. O amor, em sexto, não se exaspera. Não é aquela pessoa que age de forma irritadiça. O amor não é irritadiço. Em sétimo, o amor não se ressente do mal. Ele não é rancoroso. Ele não fica guardando mágoas. E em oitavo, o amor, ele faz agora é se alegrar com a justiça, porque ele não se alegra com a injustiça, com a arbitrariedade, com a desigualdade, com a iniquidade, com a parcialidade, com a ilegalidade, com o desrespeito, com a tendenciosidade. Essas coisas, essas 8 coisas, representam ações que não fazem parte do amor. E muitas vezes vemos essas coisas acontecendo e sendo cultuadas na sociedade atual. Mas isso não são ações do amor. Na verdade, em Coríntios vai dizer outras coisas a respeito do amor. 2 delas é o que o amor é. O amor, ele é paciente, ele é longânimo. O amor é benigno, ou seja, ele é bondoso. E o que faz o amor? 6 coisas o amor faz. Ele tudo sofre, ele tudo desculpa, ele nunca desiste. O amor tudo crê, ele nunca perde a fé. Em quinto, o amor tudo espera, ele sempre tem esperança, ele sempre acredita. O amor tudo suporta, ele persevera, ele sempre se mantém firme. O amor se alegra com a verdade, com a veracidade, com a autenticidade. E, em oitavo, o amor jamais acaba. Ele é perene, ele é inesgotável, ele é eterno. Então, a primeira ideia que a gente pode tirar é o que é o amor de fato. Então, nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, o que não é o amor e o que é o amor. O que não faz o amor e o que faz o amor. Para nós entendermos agora, Efésios, capítulo 5, verso 25. Quando Paulo vai dizer, o marido deve amar a esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja que Jesus Cristo é o modelo
para o marido de como ele deve amar a esposa. E esse amor é um amor sacrificial. Cristo ama a igreja e não fica somente em palavras, mas em ações. Ele se entrega pela igreja. E existe uma relação muito interessante entre submissão, que Paulo fala para as mulheres, e amor, que Paulo fala para os maridos. A relação que existe é uma relação de entrega. Quando nós falamos em submissão, nós estamos falando em entregar-se a alguém, entregar-se à liderança de alguém. E quando nós falamos em amor, nós estamos falando em entregar-se por alguém. É fazer algo por alguém. Então, amor e submissão têm uma relação de entrega que é muito interessante a nós estarmos refletindo. Professor, tem uma pergunta. O senhor explicou muito bem os moldes desse amor e do tratamento dos maridos para com as esposas. Mas qual seria o porquê? Qual a motivação? O que levaria a agir desta maneira? Quando Paulo fala sobre seguirmos o exemplo de Cristo, e Cristo é o modelo que o marido deve seguir nesse relacionamento de amor, ele prossegue dizendo no capítulo 5, no verso 26, dizendo esse propósito. Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela com um propósito, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Existe uma razão, a santificação da igreja, a purificação da igreja. Existe um meio, pela palavra, e existe um propósito. No versículo 27 ele diz, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O propósito do amor de Cristo pela igreja é a apresentação de uma igreja gloriosa, consagrada a Deus, perfeita. Foi com essa finalidade que Jesus se entregou por ela. E é esse exemplo de Cristo que Paulo vai usar, que os maridos devem ter por suas mulheres. Por isso que ele vai dizer no versículo 28 o seguinte: assim, ou seja, da mesma forma como Cristo fez pela igreja, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Veja que Cristo nos tornou seu corpo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Jesus se entregou totalmente pela igreja. E assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O que nós podemos tirar de ensinamento disso? É que o marido tem a responsabilidade de cuidar da vida espiritual, física e emocional da esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja para tornar essa igreja santa, imaculada e gloriosa para ser apresentada a Deus. Então veja que existe um exemplo que Cristo nos apresenta como um modelo que devemos seguir. E se continuarmos no versículo 29 de Efésios capítulo 5, ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então Paulo está apresentando um relacionamento entre marido e mulher como membro de um mesmo corpo, que ele deve cuidar, que ele deve alimentar, que ele deve sustentar, que ele deve desenvolver a vida espiritual de sua esposa, assim como Cristo fez com a igreja. E no versículo 30 ele diz, porque somos membros do seu corpo. Então Paulo nos dá um referencial elevado aos maridos que devem seguir isso aí.
Então, se nós estávamos vendo as orientações de Paulo para as mulheres, veja como tem várias orientações de Paulo para os maridos que são muito elevados e devem nos inspirar a seguir nesse exemplo. Em capítulo 5, verso 31, Paulo prossegue dizendo: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, veja que o que Paulo está dizendo agora é que a união matrimonial é um símbolo da união de Cristo com a igreja. Então, a relação conjugal, ela é apenas um símbolo de uma realidade superior, de uma realidade maior, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, que Paulo vai dizer que é grande esse mistério, ele se referindo a Cristo e à igreja, uma união, uma aliança que foi fundamentada no sacrifício de Jesus Cristo por nós. Assim, a mulher e o marido, sendo uma só carne, o marido deve cuidar da esposa. No verso 33, Paulo vai apresentar uma conclusão das orientações agora para ambos, tanto os maridos e as esposas. Então ele diz no verso 33, não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ele lembra ao marido que ele deve amar a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher, ela representa, ela é um símbolo da dignidade da igreja, que Jesus se entregou pela igreja e apresenta a igreja santa, pura, irrepreensível. O marido deve amar e cuidar da esposa, e ela representa, ela é um símbolo da dignidade da igreja. E Paulo ainda afirma que a esposa respeite o marido. E aqui nós vemos o símbolo que representa o amor sacrificial de Cristo. Ela deve respeitar essa liderança do marido, porque o marido tem o papel de seguir o exemplo de Cristo no amor e no alto sacrifício para cuidar de sua esposa. Então Paulo resume com isso as orientações de Deus no relacionamento entre marido e mulher. De tudo. Ok? Então nós concluímos aqui mais uma parte da lição de Paulo aos Efésios, quando nós abordamos o conceito de sujeição entre mulheres e maridos. Na próxima lição, nós estaremos desenvolvendo o nosso estudo, verificando a sujeição entre filhos e pais, servos e senhores. Eu aguardo você em nossa próxima lição.